Olá a todos, aqui é o professor José Renato de Oliveira Pim e vamos dar início à primeira parte da videoaula 3 da disciplina Educação Ambiental na Escola. A disciplina Educação Ambiental na Escola, ela faz parte do curso de licenciatura em Ciências Biológicas, que é um curso promovido pelo Instituto Federal do Norte de Minas Gerais, via SEAD, em parceria com a Universidade Aberta do Brasil. Nessa primeira parte da videoaula 3, nós vamos trabalhar pressupostos metodológicos à educação ambiental. São muitos, mas nós vamos abarcar dois, que é a transversalidade e a interdisciplinaridade, que são dois pressupostos que devam fazer parte, né, de todo o projeto de educação ambiental, seja ele desenvolvido em nível de uma sala de aula, apenas envolvendo um professor, ou envolvendo a escola inteira, ou de repente por meio de espaços extraescolares não formais que também desenvolvam propostas de educação ambiental. Quando a gente fala de transversalidade, a gente tem início de forma mais conhecida desse termo, dessa horizontalidade do conhecimento, né, com a proposta dos PCNs, com a proposta de publicação dos PCNs a partir de 97, 98, onde os temas transversais e a transversalidade é mais abarcada. Então, os PCNs trazem, nós temos para o ensino fundamental seis temas que apresentam relevância social muito grande e que eles devam ser trabalhados sob perspectivas diferentes em todas as áreas de conhecimento, o que se chamava até um certo tempo atrás de disciplinas. Então você tem aqui nessa imagem todas as áreas de conhecimento, que vão de língua portuguesa, matemática, até língua estrangeira, todas as áreas de conhecimento devam, sob sua perspectiva, né, sob as suas especificidades, trazer olhares sobre esses temas, que são ética, saúde, meio ambiente, orientação sexual, pluralidade cultural, trabalho e consumo. Então perceba que meio ambiente é um dos temas que deva ser discutido e ser elencado nas áreas de conhecimento ao qual as escolas também trabalham. A perspectiva da transversalidade, ela tem por mérito de que o conhecimento, né, esses temas da área de relevância social, né, e cultural, eles fazem parte da vida contextual do sujeito. Então não há como você fazer aglutinar isso numa disciplina, e sim trabalhar com ele sobre diversas perspectivas, em todas as áreas de conhecimento, tanto do ensino fundamental quanto do ensino médio. Para o ensino médio, esse bloco de temas transversais, eles mudam um pouco, mas em sua maioria se mantém. Então, a proposta dos temas transversais é a formação, o objetivo é que eles possam promover a formação de cidadãos conscientes. Agora, o que é um cidadão consciente, né? Seriam aptos a decidir e atuar na realidade socioambiental, de um modo comprometido com a vida, com o bem-estar de cada um e da sociedade local e global. Então, trabalhando os temas transversais, trabalhando esses temas de forma horizontalizada, de forma transversal, é possível você constituir atitudes, valores e procedimentos naqueles que estão envolvidos neste trabalho. Então, com os temas transversais, com a transversalidade daqueles assuntos, inclusive nós temos aí o meio ambiente, que está diretamente ligado à educação ambiental. A proposta é que o sujeito, o aprendente, perceba-se integrante, dependente e agente transformador do ambiente. E assim ele seja capaz de identificar os elementos e as interações entre eles, contribuindo ativamente para a melhoria do meio ambiente. Quando a gente vai falar agora sobre interdisciplinaridade, que ela vem como um contínuo, né? Ela vem muito próxima àquilo que se entende por transversalidade. A interdisciplinaridade propõe que o ensino não deva ser mecânico e estanque, né? Porque a nossa vida não é assim. A vida diária não é estanque, não é fechada. Nós lidamos com diversas situações e diversas áreas
todos os dias, né? Então, no contexto escolar, a interdisciplinaridade está ligada diretamente ao conjunto de relações que o professor estabelece entre os diferentes conhecimentos apresentados aos alunos, né? Para que estes possam ampliar suas compreensões do mundo social. Então, às vezes a gente sempre pensa em interdisciplinaridade, pensando na escola, cada disciplina, né, cada área do conhecimento trabalhando um determinado assunto, cada professor trabalhando um determinado assunto, não necessariamente cada professor, mas que um professor leve esses olhares múltiplos para o seu trabalho de educação ambiental. Não precisa necessariamente que, num trabalho interdisciplinar, que cada professor trabalhe o seu tema, mas sim que o professor leve as áreas de conhecimento, né, naquilo que possível, lógico, quando envolvendo diversos professores, melhor ainda, né? Mas não é uma obrigatoriedade, né? E eu coloquei aqui alguns autores que facilmente nós encontramos por buscas, né, na internet, de publicações da professora Olga Pombo, Ivani Fazenda, Bassarab Nicolescu, e documentos oficiais que vão falar sobre interdisciplinaridade. Aqui eu trago uma imagem, né, das áreas de conhecimento, que num processo de interdisciplinaridade, todas as áreas de conhecimento devam, né, estar envolvidas, preconiza-se que elas estejam envolvidas naquele projeto, naquela ação. E trago também essa imagem, né, que é extraída de um artigo publicado por Olga Pombo, chamado Epistemologia da Interdisciplinaridade, o nome do artigo. E a imagem, ela mostra o contínuo para o holismo do conhecimento. Para a professora Olga Pombo, uma portuguesa, muitas vezes o conhecimento é trabalhado de forma paralela, em diversas áreas de conhecimento escolar, o que vai configurar uma pluridisciplinaridade. Muitas vezes o tema, né, um assunto é trabalhado de forma que haja uma convergência entre as áreas de conhecimento, com o mesmo objetivo quando se trabalha, todas trabalhando em prol de um mesmo objetivo, quando se trabalha um determinado tema, você tem aí a interdisciplinaridade. E quando você tem a unificação, né, dessas áreas de conhecimento, a fusão dessas áreas de conhecimento sobre um tema proposto, você chega ao nível da transdisciplinaridade. Muito obrigado a todos e a gente chega ao fim dessa primeira parte da videoaula 3, que abarcou transversalidade e interdisciplinaridade. Na parte 2 da videoaula 3, nós vamos trabalhar propriamente falando sobre espaço extraescolares, em que e como eles implicam no nosso trabalho de educação ambiental na escola. Bom, a gente parte do pressuposto de que os espaços educativos extraescolares contribuem e afetam, né, de modo geral, positivamente para o nosso trabalho de educação ambiental desenvolvido pela escola básica. Então, o que seriam esses espaços fora do meio escolar, né, do meio propriamente do local do estabelecimento de ensino-escola? Então, nós temos como espaço extraescolar os museus, os planetários, as áreas verdes de restinga e de parques que envolvam esse ecossistema, ou outros, né, diversas fitofisionomias. Nós temos os hortos e viveiros municipais ou de outras esferas do poder público, e nós temos também as trilhas ecológicas, inseridas em diversos meios naturais. Para falar de espaço extraescolar, nós vamos trabalhar com os conceitos trazidos pela professora Daniela Jacobucci. A professora Daniela, ela é professora e pesquisadora da Universidade Federal de Uberlândia. Ela é licenciada e tem doutorado em educação pela Unicamp. Ela tem experiência na área de educação, trabalhando principalmente com os temas de divulgação científica, formação de professores e espaços não formais de educação. A nossa referência básica e principal é o artigo da professora Jacobucci, intitulado Contribuições dos Espaços Não Formais de Educação para a Formação da Cultura Científica. Nesse artigo, a professora traz uma definição para espaço educativo formal e não formal, dizendo que essa definição que ela propõe
não é fechada, que ainda essas definições estão em aberto, mas ela nos dá um direcionamento para nós podermos diferenciar o que entendemos por espaço educativo formal, a escola, e espaço educativo não formal, esses espaços extraescolares propriamente. Então, ela apresenta que espaço formal, para a definição da professora, são as instituições escolares de educação básica e do ensino superior, definidas pela LDB. Então, é a escola em todas as suas dependências, sala de aula, laboratórios, biblioteca, pátio, a cantina, o refeitório, configurariam os espaços educativos formais. O espaço não formal, ele que foge propriamente à escola, ao prédio escolar, à estrutura escolar localizada. O espaço não formal ele pode ser de locais institucionalizados, que são espaços que são regulamentados e que possuem equipe técnica responsável pelas atividades executadas, como é o caso dos museus, dos centros de ciências, dos parques ecológicos, dos parques botânicos, dos parques zoobotânicos, jardim botânicos, planetários, aquários, zoológicos. Então, são espaços, esses espaços não formais institucionalizados, são locais que existe equipe, de certa forma, estruturada e organizada para receber o público visitante. Existe um projeto e um plano idealizado para aquele espaço, uma intenção previamente organizado pelo próprio espaço para que o seu visitante dali apreenda algo sobre aquilo que se for trabalhado. Então, os espaços então não formais e institucionalizados. Jacobussi também traz espaços não formais não institucionalizados, que são ambientes naturais ou urbanos que não dispõem de estrutura institucional, mas onde é possível adotar práticas educativas, como é o caso de um teatro, de um parque, de uma casa, uma rua, um terreno, um cinema, uma praia, uma caverna, rio, lago, lagoa, campo de futebol. Então, são espaços que o professor pode olhar para aquele local e perceber que ali ele consegue trabalhar, coadunar com o assunto que ele esteja trabalhando em educação ambiental com os seus alunos, né? Lógico que merece toda uma atenção especial quando eu falo de espaço não formal, não institucionalizado, já que não há uma equipe para nos receber, né? Não existe um centro de visitante, as estruturas às vezes podem não ocorrer, como banheiros, cozinhas, espaços para confraternização ou lanche. Então, mas que o professor pode olhar para aquele espaço não institucionalizado e dali mediar assuntos ligados à educação ambiental. Então, de modo geral, a Daniela Jacobussi traz que espaço formal está diretamente ligado à escola e à instituição de educação básica e de ensino superior. E o espaço não formal, o espaço não escolar, aí vem o espaço extraescolar, né? A qual que eu costumo chamar muito de extraescolar ou não escolar, que são instituições, quando tem uma equipe organizada e preparada para receber o público visitante, ou são espaços de não instituições, que o professor pode dali fazer o seu planejamento e utilizar aquele espaço para o ensino e aprendizagem, né? Nesse caso, no nosso caso, voltado a propostas de educação ambiental. Então, de modo geral, os espaços educativos não formais, sejam eles institucionais ou não institucionalizados, eles apresentam grandes potencialidades para o ensino, pois são espaços possíveis para possível motivação, ludicidade e interações. São espaços de pesquisa, divulgação científica, alfabetização e letramento científico, contextualização, dentre outros. E aí fica a minha pergunta, meu questionamento. E no seu município, quais os principais espaços não formais? Quais os principais espaços extraescolares com potenciais a um trabalho de educação ambiental? Seja um espaço não formal, né, extraescolar, institucionalizado ou mesmo não institucionalizado. O que você pode olhar o entorno, né, da sua região e dizer que aquele espaço tem grande potencial e favorece ao processo de educação ambiental? Esse que é o meu intuito nesse segundo momento da videoaula 3. De antemão, muito obrigado a todos e até a próxima. Nesta parte 3,
Nós temos como título, né, e tema para que possamos conversar, as trilhas ecológicas enquanto espaços não formais, né? Isso porque a gente entende que todas as cidades e localidades, ou mesmo próximo à escola, você encontra essas áreas verdes. Nós vamos partir do pressuposto de que atividades diversificadas no ensino de ciências são relevantes no processo de educação ambiental. Isso é uma premissa básica. Então, quando a gente trabalha com os nossos educandos, a questão de maquetes, jogos, teatros, pesquisa de campo, experimentações, a gente enriquece o arcabouço de conhecimentos dos nossos alunos. Então, são relevantes ao ensino de ciências. É um ensino de ciências com a diversidade, né, de atividades, isso enriquece o trabalho feito pelo professor e, consequentemente, ao trabalho de educação ambiental ali instituído, né? E as atividades de campo, ela vem como uma das atividades diversificadas do ensino de ciências voltados à educação ambiental. E as atividades de campo, elas contribuem para a educação ambiental no ensino de ciências porque elas permitem um ensino contextualizado e intencionalizado. Então, o campo, a saída de campo, né, principalmente quando você pensa agora em chegando às trilhas, né, elas ali favorecem e colaboram com o processo de educação ambiental, de sensibilização. Por quê? Então aqui eu trago alguns argumentos, né? Porque as trilhas ecológicas materializam espaços não formais privilegiados para o ensino de ciências e, consequentemente, a educação ambiental, pois são espaços de experimentação ou sensível, despertam curiosidade, colaborando para a alfabetização e divulgação científica, é um espaço de socialização e contribuição para atitudes cidadãs, né? E é um ambiente de possibilidades de práticas pedagógicas também múltiplas, quando você está ou quando você desenvolve uma trilha ecológica. Pensando em uma trilha ecológica voltada à educação ambiental, nós temos que pensar que ela é formada por 3 momentos imprescindíveis. O pré-campo, que é o momento de planejamento ainda na escola, tanto o professor com a equipe pedagógica, quanto o professor com os alunos ainda na escola formam esse momento pré-campo. O campo, que é propriamente desenvolvimento que ocorre em loco, in situ, lá na trilha. E o pós-campo, essa reflexão pós a trilha daquilo que foi relevante e que permitiu apropriações, tanto para o professor quanto para os discentes que ali realizaram a trilha. Então, coloquei aqui algumas imagens de um curso já desenvolvido com professores, no momento de pré-campo, campo e o momento de reflexão pós-campo. Bom, também é importante levar em consideração que quando você vai utilizar uma trilha ecológica para o seu trabalho, ou mesmo se você for abrir, né, buscar ali, criar uma trilha numa área verde ainda propriamente, seja a trilha já formada ou você vai desenvolver um trabalho para a abertura de uma trilha ecológica, é importante alguns destaques. Primeiro, que os objetivos fiquem claros, né? Qual é o objetivo que se tem com aquela trilha? Os pontos interpretativos que são possíveis ao decorrer do percurso da trilha, entender a forma daquela trilha ecológica, se ela vai ser circular, em 8, linear ou uma trilha de atalho, se ela vai ser guiada ou autoguiada, o grau de dificuldade, porque toda trilha vai necessitar de um esforço, né, para o seu percurso. Tem que ter atenção com a declividade, né, porque isso pode gerar aí processos erosivos e ser extremamente danosos ao meio natural. No caso da manutenção, né, isso é possível ser pensando numa trilha que seja aberta, né? Como que vai ser a manutenção dessa trilha ao longo do tempo? Né? E a drenagem, para onde que vai? Pensando numa trilha que você fosse abrir, ou mesmo uma que já existe, mas você quer trabalhar de forma educativa com ela, para onde essa água que escorre por lá vai? Também isso pode causar erosão, né, sulcos e até vossorocas. Outro ponto, muitas trilhas já possuem placas, né, sejam interpretativas ou informativas,
Pensando em criar uma trilha ecológica, talvez as placas elas se fazem necessárias, né? Tanto interpretativas com informações sobre aquele ponto, aquele local, aquela área, né, da própria trilha, ou informativas, indicando se há banheiro num determinado ponto, ou se para onde fica o centro de visitantes, né? E também a questão, é possível marcas de sinalização. Hoje já existem guias voltados à implantação de trilhas ecológicas que indicam tintas específicas, né, que não vão agredir as árvores, mas que são possíveis de marcar, sinalizar o sentido para onde se deve chegar em determinados pontos na trilha, né? Também quero destacar que a trilha ecológica, eu defendo as trilhas como espaço educativo extraescolar, né, seja ela já num parque institucionalizado ou não, mas eu quero destacar também que as trilhas, mesmo servindo a um trabalho de educação ambiental, ela pode gerar impactos no ambiente. Então, de certa forma, elas causam os danos à permeabilidade do solo, se ela for muito movimentada, né? Ela causa poluição sonora e visual. A questão de fauna e flora invasora, às vezes são deixadas algumas sementes naquele espaço, né? Isso gera uma questão de plantas invasoras naquele bioma. E também o efeito de borda, dependendo de como se implanta, né, uma trilha, ela pode gerar ali aumento da luminosidade num ponto e, consequentemente, afetar o fragmento florestal como um todo, que é o caso do efeito de borda, né? Bom, eu termino aqui a videoaula 3. Eu espero que, de modo geral, nós tenhamos aí criado um espaço-tempo para a gente pensar a educação ambiental, né, tanto no ambiente escolar e nos ambientes que afetam o nosso trabalho na escola, e que a gente possa ter aprendido, todos nós, algo durante a nossa disciplina nessas 4 semanas. Fica aqui o meu abraço a todos e até a próxima.